Bom, Bem, tu faz tá carrega... a estamos- apresentação da já proa, estamos acho que a prof online, hein? se apresenta, né? Pode ser, não tem problema. Ótimo. Já estamos online. Só aguardar uma visualização, nós temos por enquanto. Vamos tomando chima agora, enquanto o pessoal chega. Vamos lá. Cada um com a sua cuia, na sua casa. O pessoal sempre deixa para entrar, assim, eu também, quando vou assistir as aulas, é na hora, né? Minutinho, 2, 3 depois. Quem que é a tua orientadora, Catiana? É a professora Luciane Sturm. Não conheço. Já vi de nome, mas não lembro. Ela é do inglês, do ensino de inglês ali na UPF. Estamos online, então, pessoal chegando, Samir. Você que está acompanhando. 15 alunos, 15 visualizações por hora. Acho que dá para a gente aguardar alguns minutos, né, até todo mundo conseguir acessar. Camila, tem a Escola Estadual Cláudia Calógeras, tem a Escola Municipal Casa da Criança Dona Adele, tem a Escola Municipal de Educação Infantil Gabriela Boff e tem também a Escola o Campus Sales, que fica na sede, e a Escola do Interior é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Silva Jardim. São todas essas as escolas do município. Tem a escola, tem também a escola... Meu Deus. Tu não fez uma escova no cabelo, Samir, para a apresentação de hoje? Não deu Nem tempo. a barba? Agora achei nós aqui no Face também. Tem a escola... Acho que podemos iniciar, né? Para fazer a abertura enquanto polo e depois a gente passa, então. Se quer esperar mais uns minutinhos, tanto por mim, tudo bem. Também, podemos esperar. Ótimo. Mais uns... Esperar uns 5, 6 minutos, né? Porque o pessoal sempre vai fazer um chimarrão antes de acessar. Até a questão do acesso, às vezes, né? Alguma oscilação. Mas eles já estão nos assistindo, temos aqui que eu estou vendo, quem está acessando, as professoras municipais, sejam bem-vindas. Dizer o quanto essas pessoas, né, estão se desafiando aí no dia a dia do trabalho, agora com as tecnologias e tudo mais. Acho que hoje vai ser uma noite muito importante também para revelar essa reinvenção e incorporarem-se nesse aspecto de valorização que precisam ter muito, né? Mas, olá, assim...
Estão chegando alguns acadêmicos já, vejo aqui. Vários, que bom. Sejam bem-vindos, vão chegando. Plagidera está presente, ciências sociais, pedagogia, geografia, formação pedagógica. Isso. Professoras municipais, vejo por hora. Tutores. Júlia, coordenadora pedagógica do município, tutora do polo. Diretoras de escola, professores estaduais, municipais também. Isso aí. Bem, pessoal, então, enquanto os demais vão acessando, vão chegando, é com, assim, satisfação imensa que nós, do Polo, recebemos vocês nesse encontro diferente, né, nesse primeiro webinário. Por quê? Né, porque ser assim, né, porque as questões todas, né, que envolvem a saúde nos fizeram nos reinventar em vários aspectos, inclusive na nossa formação. E na nossa formação, no nosso trabalho, né, seja ele em qual aspecto que for, né? Então, a gente dá uma boa noite especial a cada um de vocês. O Samir, que está fazendo o parzinho comigo aqui, representando o Polo, Samir representando a Secretaria de Educação também, como organizador desse evento. E recebemos hoje a professora Carmen, seja bem-vinda e muito obrigada pelo aceite do convite feito. Temos os nossos tutores, que a gente assim gostaria de agradecer imensamente a parceria e o trabalho deles, né? A Prof. Aline, que contatou diretamente com a Prof. Carmen, a tutora Juliana, a tutora Edmara, que estão ali para nos auxiliar. Então, formamos a equipe do Polo, e o nosso objetivo é ajudar e auxiliar os alunos da melhor forma ou da forma como a gente conseguir, né? Então, o objetivo desse nosso webinário é proporcionar a possibilidade de formação continuada para os acadêmicos, pensando nas horas complementares também, que é algo que precisa ser pensado durante qualquer graduação, e pensando, então, na formação continuada nossa, né, de nós, professores do município, do estado, dos municípios vizinhos que estão nos acompanhando também. Então, esse foi o objetivo. Parcerias firmadas com as universidades, com o Polo de São Lourenço do Sul, ontem à noite, que foi uma noite bastante produtiva, e hoje, então, a gente firmou parceria com o IFSU, de Passo Fundo, através da professora Carmen, que é docente do curso de tecnologia da informática, né? De sistemas para a internet. Isso? Isso. Então, Prof. Carmen, boa noite de novo, obrigada por ter pelo aceite, né, do convite feito. E o microfone, então, está contigo. E, assim, certamente, ao final, faremos alguns questionamentos. E, se surgir algum questionamento pontual, um de nós, ou eu, ou o Samir, intervirá para fazer o questionamento. Pode ser assim? Pode. Não sei, Samir, você vai falar alguma coisa? Ou... Rapidamente, antes... só para dar as boas-vindas a todos, né? Como a coordenadora Catiana mencionou, dizer desse nosso desafio de desenvolver esse evento, né? Pensando nos alunos, na questão das horas complementares e também dos professores municipais
para compor a formação continuada de uma maneira que pudesse vir a contribuir, né, de uma maneira diferente, além de texto e produção textual, ver e ouvir, né, professores gabaritados, né, no sentido e capacitados no sentido de formar, de instruir com qualidade, especialmente, né, neste tema que são as mídias, né, nesse momento que nós vivemos. Comentávamos antes com a professora Catiana sobre o grande desafio que a rede municipal de ensino precisou enfrentar, né, nesse momento pandêmico, e encontrar uma forma de interagir com os alunos no sentido de promover o acompanhamento das turmas e tudo mais, do qual relatava, né, da nossa felicidade em ver os nossos professores rompendo as barreiras, bem como trata o tema do nosso webinário, né? Reinventando as práticas para poder dispor e prestar o serviço público, né, de qualidade, que é o serviço educacional. Então, quanto a isso, acho que estamos bem servidos, e a Prof. Carmen nos complementará dentro da sua fala e da sua experiência. Também temos aqui, professora Carmen, alunos de outros polos, de outros cursos, né, de graduação, que não são tão ligados à educação, mas que as tecnologias transversam nos seus novos meios de ensinar e aprender. Então, a perspectiva vai ser muito positiva. Já conversamos anteriormente, né, professora Carmen, e isso que a gente possa expressar aos participantes, que nós realizaremos, então, a fala em torno, a professora Carmen realizará a fala em torno de 45 minutos, a no máximo 1 hora, e depois, ao final, então, estaremos podendo conversar um pouco sobre dúvidas, sobre questionamentos e tudo mais. Assim, nós conseguimos potencializar mais, não tornando o nosso momento exaustivo, e assim a gente vai conseguir, né, absorver o máximo de conteúdo possível, sabendo da qualidade da fala da professora Carmen. Então, era isso que eu tinha para dizer. Eu vou estar aqui, vou estar à disposição. Qualquer coisa me chame. Vou fechar minha câmera, porque agora não sou mais tão importante. Samir, eu só primeiro me apresento, depois eu vou compartilhar a minha apresentação, né? Então, eu sempre... Também fecharei minha câmera para deixar mais espaço. Ok. Eu sempre gosto, né? Sinto o maior prazer em participar dos eventos, dos convites, dos cursos ali de Camargo, porque eu nasci em Itapuca, né? Uma cidadezinha a 20 e poucos quilômetros daí. Então, é como se eu pertencesse aí também, né? Eu revejo conhecidos. Oi? O teu escorsato é das famílias tradicionais de Itapuca? Nós Sim, temos um sim. aluno de Itapuca. 2, a Isabel e o Rubi. Então, se manifestem aí. Sim, sim, eu nasci ali, morei ali até os 14 anos, né? Então, quando surgiu a oportunidade de trabalhar como tutora lá no Mídias, em 2012, né, eu me apresentei. Então, acho que o trabalho que vocês fazem enquanto município é invejável pelos outros, né? Eu conheço o Samir desde 2012 enquanto aluno, e vejo o quanto ele se esforça e traz novidades e tenta inovar. Então, sempre é um prazer estar com você, sempre que possível eu me disponho né? A gente sempre acha que não tem o conhecimento, né? Aquele conhecimento para compartilhar, né? Eu sou uma pessoa que estou estudando, que gosto de estudar, né? Vou passar aqui as minhas experiências, então, com o EAD e falar um pouco sobre tecnologias na educação, né? Que é tema do meu mestrado e agora do doutorado, então, em ciência da computação. Vou compartilhar a tela, Samir. Sim.
Acho que você tem que dar ok. Sim, aqui, ó. Já estou encaminhando as coisas aqui. Só um minuto, deixa eu só fechar a minha. Ok. Então. Opa! Ela ficou pequena? Essa mira antes acho que estava melhor, não? Isso, assim fica melhor. Então tá, gente. Então é um prazer para mim estar trabalhando com vocês, assim, passando um pouco da minha experiência, né, com EAD. Vou começar a falar sobre a minha experiência com EAD. Veja bem, então, em 1939, né, em São Paulo, surgiu o Instituto Monitor, né, o primeiro instituto a oferecer cursos profissionalizantes por correspondência. Né? Então, quando a gente fala de educação à distância, a gente tem que voltar lá, né? E aí, depois, nos anos seguintes, surgiu o Instituto Universal Brasileiro, né? Patrocinado pelo SENAC e pelo SESC. E vejam bem, né, por mais que não pareça, a minha primeira experiência com EAD foi um curso por correspondência, né? Então, eu tinha 13 anos, em 1986, eu não sei como eu cheguei a um catálogo do Instituto Universal Brasileiro, onde eu vi essa possibilidade de fazer curso à distância por correspondência. Né? Então, aqui eu selecionei, linkei os cursos que eu fiz com 13 anos de idade, né? Porque eu já tinha essa preocupação de me preparar para o futuro, né? Na minha cabeça, lá com 12, 13 anos, eu tinha que estudar para estar preparada sobre o que eu iria enfrentar na vida adulta. E então, uma menina de 13 anos que mora em Itapuca, o que ela sonha? Ser secretária, né? Eu tinha uma amiga minha que mora ali em Nova Alvorada, ela já sonhava em ser funcionária de banco, né? Há 30 e poucos anos atrás. Mas eu sonhava em ser secretária. Então, eu fiz o meu curso por correspondência de auxiliar de escritório e secretariado moderno. Esse curso, né, vinha numas apostilas, assim, vocês vão ver aqui, assim que carregar a imagem, elas vinham numa apostila, assim, naquele papel pardo, né, mas eu, assim, fiquei encantada com a possibilidade de ter conhecimento gratuito, né, porque esses cursos eram gratuitos, o Instituto Universal mandava, né? E eu estudava e mandava as provas, né? Tem um modelo aqui bem à direita da prova, e alguém corrigia. Na minha cabeça de 12, 13 anos, parecia uma entidade, alguém corrigia e me mandava a resposta. Hoje eu fui pesquisar, eu joguei fora meus diplomas, né? Mas hoje eu fui pesquisar, ontem eu fui pesquisar para montar esse material. E aí eu vi a potência que era esse Instituto Universal Brasileiro, prédios, né? Como aqui tem as pessoas na época, com seus cabelos da época ali montando as apostilas, e então esses cursos profissionalizantes eram o que era moda, não sei, né? Mas era o que as pessoas que buscavam estudar um pouco a mais, assim, moravam no interior. Imagina, uma menina de 13 anos, eu passava praticamente uns 3 ou 4 dias por semana indo até o correio lá do tio Sabino na época,
para ver se tinha chego correspondência para mim, né? Eu até coloquei embaixo dos sites da página ali o link do museu que eu tirei essas fotos, né? Mas a apostila me lembra, né? Então eu me apaixonei por essa possibilidade de estudar sozinha, né? De não ter alguém para me mandar o que eu tenho que estudar ou não, de eu poder escolher, né? E uma entidade na minha cabeça, né? Uma entidade, uma pessoa, sei lá, que me passava pela cabeça, de alguém me ajudando e mandando se estava certo ou se não estava certo. Elas corrigiam mesmo a mão e mandavam. Então, meus diplomas de curso à distância, eu tive com 13 anos, né? Aí, em 1986. Então, passaram-se depois 20 anos, né? Eu fiz a faculdade, fiz uma pós-graduação, fiz faculdade em ciência da computação aqui na UPF, e fiz uma pós em desenvolvimento para a internet, e comecei a trabalhar no IFSU, né? E então, assim, pesquisando a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, né, que foi criada pelo Ministério da Educação, em 2006 começou a expandir, né, os cursos, né, interiorizar a oferta de cursos e programas de curso superior no país. Então, esse sistema UAB se desenvolveu e ganhou força e chegou até a nossa região, né, eu trabalhando no IFSU. Então, eu fui convidada para trabalhar como tutora à distância no Mídias na Educação. O Mídias na Educação é um curso de pós-graduação que né, que é, como é que eu posso dizer, financiado pela UAB, e em conjunto com o IFSU, né? Aí, então, em 2012, eu comecei a trabalhar como tutora, não era mais aluna agora, como tutora desse curso da UAB. Em 2012, eu acho que conheço várias das pessoas que estão online hoje. Eu conheci o Samir, vejo o pessoal hoje fazendo mestrado, né? A Elis, que está fazendo mestrado, várias pessoas conhecidas, né? Que fizeram essa pós-graduação, Mídias na Educação, né? E alavancaram, né? Hoje elas continuam no mestrado, né? E continuaram seus estudos. Isso é gratificante, porque em 2012, né, mídias na educação era complicado, né? A gente tem que valorizar essa nossa carga que a gente traz de 10 anos atrás, onde as tecnologias assim não eram tão acessíveis, tão fáceis, as conexões eram lentas, né? Enviar um arquivo para o Moodle não era uma atividade fácil. Eu lembro que eu tinha que fazer o passo a passo para a gente conseguir ensinar as alunas e os alunos a enviarem os arquivos. Eu não lembro se tinha o WhatsApp naquela época, acho que não. Então, tudo era resposta por e-mail. E, se eu não me engano, os alunos mandavam um e-mail e eu respondia e tal. Então, como tutora, né, eu acompanhava as angústias desse pessoal aprendendo a usar a tecnologia, né, dessa dificuldade de muitas vezes de acessar, né, os vídeos. Não se tinha muitos vídeos na época, era mais material, assim, de leitura e muita escrita, muita teoria. E então, mas assim, tenho saudades, acho que foram duas ou três turmas de especialização nesse mídia da educação, onde eu aprendi a respeitar muito esses professores, né, que se disponibilizam a aprender a, né, usar a tecnologia, mesmo com todas as dificuldades, né. E então, agora, há 1 ano ou 2, eu comecei a trabalhar como tutora no curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet, né. Já é um pessoal que está mais
mais ligado com tecnologia, já não tem essas dificuldades de uso de recurso da tecnologia, mas depois, mais adiante, a gente vai falar da dificuldade de manter esses alunos motivados. Enquanto professores, manter esses alunos motivados é difícil, né? Não é por nada que a gente paga para ir para a academia, né? A gente poderia fazer os exercícios de alongamento em casa, mas a gente não consegue. Muitas vezes a gente paga para ir num ambiente, ir para a academia, a gente se sente culpado em não ir porque está pagando ou porque tem alguém lá te esperando. E então, motivar os alunos que fazem curso à distância é uma coisa que eu vejo como dificuldade. Mas, assim, o avanço dos cursos à distância, né, nesse meus 10 anos de FISUL, né, é grande. Na época tinham mídias na educação, né, hoje eu listei aqui, só no IFSUL tem 16 cursos, né, ofertados à distância, uns 5 ou 6 técnicos, temos 2 ou 3 graduações e tem 2 ou 3 especializações. Então, se evoluiu muito, né? Só estou falando da realidade do IFSUL, mas na modalidade EAD, né, as coisas evoluíram muito, já temos muito incentivo. Enfrentamos, enquanto educação à distância, preconceitos, né, porque as instituições em que não ofertavam curso à distância, ou as pessoas mesmo, né, não acreditavam, algumas não acreditam. Eu lembro que quando eu fiz meu mestrado na UPF, enfrentava muitas brigas com colegas e professores sobre a qualidade da educação à distância. E eu falava sempre, gente, um professor que mora no interior, né, ele está tendo a possibilidade de estudar, ele não tem condições de pegar um carro e vir até aqui para assistir uma aula, né? Então, eu achava isso o máximo. Mas eu acredito que esse preconceito, a gente foi aos poucos conquistando espaço, e agora, nessa situação de pandemia, é obrigatório, todo mundo vai passar por experiência de educação à distância. Então, acho que nós, enquanto professores, né, enquanto alunos, né, estudantes, vamos ser mais valorizados, porque as pessoas vão ver que é possível, né, que tu não tem que sair daqui, eu pego o ônibus e vou até Porto Alegre para fazer o doutorado toda semana, agora não, né, mas ia daqui até lá, para chegar lá, o professor mandar a gente acessar os arquivos, os artigos, ler esses artigos com um colega e fazer um resumo e enviar até o final da aula, né? Então, eu gasto 200, 100 e poucos de passagem para ir, 100 e pouco para voltar, muitas vezes fico em hotel, né, para fazer esse tipo de coisa. E agora eu acho que essa nossa situação a situação vai fazer com que todos experimentem essa educação à distância, vejam o que é possível, e acredito que a educação à distância vai sair muito mais fortalecida, né? Então, a legitimidade da ED, né, a própria professora ali do IFSUL, coordenadora, diz que a legitimidade da ED está sendo conquistada através de trabalho sério, comprometido, né, com a aprendizagem do aluno. O que eu posso dizer, assim, aqui, o legal, assim, que como eu sempre estou migrando entre situação de aluna e situação de professora. Eu sou professora, né, dou aula nos cursos presenciais, geralmente nos cursos à distância eu trabalho como tutora, não tenho tido tempo de ser professora formadora, porque demanda muito tempo de preparar material, é diferente do material do presencial. Então, eu estou sempre na situação horas de aluna e horas como professora, né?
E essa é uma situação interessante, né? Porque você sempre vai vendo os dois lados da moeda. E quando eu vejo alguns alunos questionando, assim, os alunos do presencial sendo, mas fazer computação à distância são os mesmos professores. Que quero dizer, os professores agora, por exemplo, na próxima disciplina do TSPI, nós vamos ter banco de dados. A professora Michele, a mesma professora que dá banco de dados no curso presencial em Pelotas, né? Ela foi minha colega aqui em Passo Fundo e agora foi para lá. Então, os professores, geralmente, são os mesmos. A qualidade do conteúdo, a qualidade enquanto professor, vai ser o mesmo, né? Defendo muito isso, né? Sobre ainda a educação à distância, né? Eu trouxe aqui o Papert, né? Que fala sobre a tecnologia, né? Você promover situações que o aluno assuma o comando é desafiador, porque na educação à distância o aluno é que tem que assumir o controle da sua educação, né? O professor já não é mais o único conhecedor, né? De todo o conteúdo, o aluno precisa se motivar a buscar, né? Precisa estar sempre, né, se automotivando para não desistir, né? Então, assim, eu coloquei aqui, para finalizar essa minha fala como educação à distância, a minha visão como mãe, como aluna e como professora, né? Como mãe, eu vejo as minhas duas filhas, uma de 13 e uma de 12 e uma de 14, já estou perdida, não sei mais as idades. Como é cansativo ter 3 horas de aula online, ficar 3 horas assistindo vídeo, né? Das 7 às 8, matemática, depois filosofia. O computador, eu não sei, eu fico na frente do computador 10, 12 horas por dia, mas parece que ele suga a nossa energia. A gente não tem esse pique. Criança, ficar a manhã inteira assistindo aula online, vai ficar com a coluna torta. Então, eu acho que a gente tem que repensar o tempo das nossas aulas. Porque na aula presencial, a gente conversa, conta uma piada, troca alguma ideia com o aluno te sugere alguma coisa. Você não passa o tempo inteiro passando conteúdo, né? Então, eu vejo como mãe, assim, essa minha preocupação. Os professores têm que aprender a dosar o tamanho dos vídeos, né? Dosar as atividades. Como aluna, né? Agora, no doutorado, 3 aulas por semana, tudo online. Eu não tenho o professor ali para me responder. Aí eu tenho dúvida, eu mando e-mail. Ele me responde, mas eu não entendo o que ele me responde. Ele muitas vezes usa um vocabulário de que eu não entendo, né? Então, eu acho que os alunos, agora estou na situação dos alunos, e vocês que são alunos, acho que também já passaram por essa situação. O que nos salva, né, enquanto alunos, são os grupos do WhatsApp com colegas, é que a gente se salva, né? Que é entre os parecidos, né? Não sei se posso usar o termo, entre os iguais. Enquanto aluno, a gente usa a mesma linguagem, e a gente vai se ajudando muito, né? Porque na sala de aula, o aplicativo parou, ou, por exemplo, na minha disciplina lá do doutorado de lógica abstrata lá, chegam numa fórmula que eu não sei mais agora como eu vou, eu chamo o professor se eu estou presencial. À distância, muitas vezes eu mando um e-mail, o professor diz assim, não é assim, acho que você pode usar, talvez você... né? Pense diferente, não é por esse caminho, mas não me diz como fazer, né? Ou ele usa um vocabulário que eu não sei como seguir. Então, acho que se agrupar com os colegas é a nossa salvação. E vejo isso muito no grupo do WhatsApp do pessoal do TS EAD, né? Ali de Camargo, que quando começa a fazer um algoritmo não dá certo, começa a usar um aplicativo, o pessoal se ajuda muito. Muitas vezes o tutor
dar uma dica que outra, mas nem me sobra tempo para dar dica, porque entre os colegas o pessoal se ajuda, e isso é ótimo, né? Tem um conceito de, né, de ajuda entre colegas, isso é muito importante. E, enquanto aluna ainda, né, quando a minha aula chega 2 horas, a professora falando em métodos de pesquisa, eu durmo, né? Eu também, enquanto aluna, não consigo ficar muito tempo prestando atenção, né? Então, acho que essa e agora a gente vai começar a se preparar para voltar, nós vamos fazer videoaula, nós vamos começar a mandar material para aluno, né? A gente tem que ter essa preocupação. Por exemplo, antes de começarem as videoaulas para as minhas filhas, os professores mandam atividades. Só que enquanto mãe de aluno, cada uma tinha 8 disciplinas, cada professor mandava 1 ou 2 atividades de tantas páginas de livro para responder. Uma criança de 11 anos não tem essa capacidade de gerenciar tudo isso. Então, acho que a gente tem que pesar muito isso, né? Porque a gente tem a noção, muitas vezes, só sobre a nossa disciplina, né? A minha disciplina. Eu esqueço que junto com a minha disciplina, um aluno está fazendo mais 6 ou 7 disciplinas, né? Então, essa sobrecarga. Que num curso à distância, né? Geralmente é 1 ou no máximo 2 disciplinas, então é mais tranquilo. Mas agora, voltando para o curso presencial, o exemplo das minhas filhas, ou o meu no doutorado, eu estou tendo aula todos os dias de aula normal, cada professor está mandando todas as disciplinas, né? Ou no ensino médio, 10, 11 disciplinas, cada professor mandando várias atividades e online, então, para a criança, né, gerenciar tudo isso, eu acho complicado. Como professora, qual que eu vejo a dificuldade, assim? A evasão dos alunos de um curso EAD é de 50% ou mais, dependendo do curso. É difícil manter o aluno interessado no curso. Hoje mesmo, falando com uma amiga minha que pagou R$8.000 pelo curso na PUC, ela está com atividades há 2, 3 meses atrasada. Então, é difícil, né, você se manter motivado, né, a criar esse hábito de fazer as atividades. Um outro curso que eu fiz também na UFSC, a gente acabava deixando, né, as atividades para o último dia, aí deixa para o último dia, sempre aparece uma visita, não conseguia mandar no dia. Então, são coisas, assim, que a EAD não é só pôr material e esperar a resposta do aluno. Envolve bastante coisa. E agora, acredito que todos nós tenhamos que trabalhar com algumas atividades que envolvam atividades à distância, né? Nossa última palestra que tivemos com o professor Ottoni sobre a nossa possível volta de agosto, setembro, no IFSU, ele fala do distanciamento que nós vamos ter que ter com os alunos dentro da sala de aula. Então, eu não vou poder ter mais a minha turma de algoritmo lá com 30 alunos. Né? Eu vou ter que ter, não sei, 10, talvez, e outros 10 eu vou ter que propor uma atividade à distância, eu vou gravar um vídeo para eles assistirem, mandarem um exercício, não sei, isso tudo nós estamos, enquanto grupo de professores, pensando, nos planejando. E isso tudo nós, professores, vamos ter que planejar. Como é que a gente vai fazer? O que eu vou deixar fazendo? Vou trazer 15 alunos e os outros 15 eu vou deixar em casa, fazendo alguma atividade, né? Então, acho que nós vamos ter que começar a repensar, né, essas estratégias. Bom, galera, sobre educação à distância, então, né, era o que eu queria falar dessas minhas experiências. E agora eu vou falar, então, sobre o que eu estou trabalhando no meu trabalho de doutorado, que, como eu falei para vocês, eu sou da computação e fiz mestrado em educação, e agora estou fazendo doutorado em ciência da computação, mas eu sempre,
o calcanhar de Aquiles sempre foi o algoritmo, né? Como ajudar o aluno a aprender a programar. E agora tem esse termo que está na moda, pensamento computacional e tecnologias na educação. Então, pensamento computacional não é só ensinar o aluno a programar, né? Vai além disso. Então, nesse meu primeiro trabalho de doutorado que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo uma análise, um mapeamento sistemático, assim, para avaliar os artigos dos eventos do Brasil, né? Não vou pegar fora do Brasil para início, para não me sobrecarregar nessas épocas de pandemia, né? Então, eu vou analisar o workshop, né, do Congresso Brasileiro de Informática na Educação, o Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, o PROG, que é o Workshop de Ensino e Pensamento Computacional, Algoritmos e Programação, e o Workshop de Informática na Escola. Então, eu estou entrando nesses eventos, ano após ano, e vendo os artigos que tratem dessa temática. Ferramentas tecnológicas, né, para incentivar o ensino do pensamento computacional de algoritmo. Eu já passei por em torno de 130 artigos e passei em 2 eventos, né? Faltam mais 2 eventos ainda. Faço aquela leitura diagonal, né? A gente não tem como ler todo o artigo. Onde falem quais são as iniciativas das escolas, de professores, né? Quais são as tecnologias que esses professores estão usando nessas oficinas, nessas práticas de sala de aula, né? Então, eu sempre procuro, né? Eu vou estudar na ciência da computação a partir de interação humana-computador. Então, o que nessas ferramentas que têm o objetivo de ensinar algoritmo, ensinar, de auxiliar, né? Ensinar não, né? De auxiliar ao desenvolvimento do pensamento computacional. E, então, o pensamento computacional aqui no ISB, o primeiro ano que eu vi um artigo que falava sobre pensamento computacional foi em 2013, né? Mas fora do Brasil, lá em 2006, a professora Wing, né? Janet Wing, do Departamento da Ciência da Computação lá de Cambridge, afirmou que o pensamento pode ser definido como a capacidade humana em compreender e resolver problemas, utilizando os conceitos fundamentais da ciência da computação. Né? Então, esse pensamento computacional começou a surgir com o objetivo de ensinar, de fazer com que, desde crianças, as crianças, né, desenvolvessem esse pensamento computacional. Para quando chegasse na universidade, né, os alunos não tivessem essa tamanha dificuldade em aprender algoritmos, né, que é também uma disciplina que reprova sempre quase 50% da turma, né. E, então, esse pensamento computacional, né, ele está centrado na perspectiva da resolução de problemas mediados ou não pelo uso do computador. Né? Começou a surgir experiências, né, em que as pessoas tentam ensinar esses conceitos sem necessariamente estar utilizando o computador, né. Então, tem uma outra autora aqui que eu coloquei depois eu passo o material, né, coloquei os links, se alguém quiser rever esses artigos ou, né, se motivar a estudar esses assuntos, eu passo o material depois com os links dos autores. Né? Então, ensinar o pensamento computacional vai além da ciência da computação ou do computador, né? De ensinar uma forma diferente de visualizar o problema do dia a dia e solucioná-lo de forma possível por meio de habilidades, né? Que já são utilizadas em muitas áreas. Na matemática também, quando eu fiz o mestrado, eu aproximei essa parte de algoritmo com a matemática, que tem as teorias de resolução de problemas, né, que é muito, muito similar. Né? Então, os 4
as 4 áreas, habilidades que o pensamento computacional, que o pessoal que estuda pensamento computacional fala, é a abstração, decomposição, pensamento algoritmo e reconhecimento de padrões. Então, essas áreas, né, essas habilidades, abstração, enfoque nas informações importantes, ignorando aquelas desnecessárias para o desenvolvimento da solução. Decomposição, né, simplificar os problemas em problemas menores. Desenho algoritmo, escrever a receita do bolo, né, escrita da solução do problema. Como a gente sempre cita o exemplo quando vai fazer o algoritmo, coloca a receita do bolo, o passo a passo do como que você vai fazer para fazer o bolo, né? Porque o exemplo da receita de um bolo geralmente é utilizada pelos professores de programação no primeiro dia de aula, né? E esse pensamento, então, a gente já começa a ensinar desde o ensino fundamental. Não começa a ensinar, não. Existem iniciativas, né, nesses artigos em que as pessoas começam a trabalhar essas habilidades desde o ensino fundamental, né? Reconhecimento de padrão também é a última habilidade, identificando e agrupando os padrões apresentados pelos programas, pelo problema, desculpa. Então, estudando esse pensamento computacional, então, né, nem tudo, não precisa usar o computador, não precisa usar uma ferramenta gráfica, você não precisa usar o computador e fazer um algoritmo para desenvolver esse pensamento computacional, né? Então, uma coisa que eu sempre explico para os alunos, o computador, o algoritmo, ele vai fazer uma coisa, vai resolver uma situação em que os humanos já resolvem há muitos anos, né? Então, nós humanos ensinamos. E daí tem um termo que eu achei muito nesses artigos, que a gente já ouviu falar, em computação desplugada, né? É utilizada no ensino de fundamentos da ciência da computação, permitindo, né, que o estudante aprenda de maneira concreta e divertida, sem a necessidade do computador, sem a necessidade do aparato tecnológico. Então, né, nem sempre você precisa usar o computador para trabalhar essas habilidades do pensamento computacional. Muitos artigos que eu li, hoje cheguei aos 150, vou ter que chegar, eu acho que a uns 300, muitos desses artigos, eles usam muitas atividades, né, e utilizando esses conceitos de computação desplugada. Né? Dessa forma, leva o conhecimento sobre a ciência da computação a lugares em que os computadores e as tecnologias ainda não são uma realidade. Né? Tem os autores aí depois com os artigos. As atividades desplugadas, elas estão diretamente conectadas, então, ao pensamento computacional, que tende a modificar a forma de como os indivíduos, né, sem limite de idade, resolvam os problemas, né, contribuindo para a criação de novas ferramentas, né, uma vez que tais indivíduos tendem a se tornar produtores de tecnologias. Esse aqui é um conceito do autor. E não, né, o objetivo é você fazer com que o aluno resolva, né, o aluno crie uma solução, né, crie um algoritmo, crie um aplicativo, né, e não sejam sempre meros consumidores de tecnologia. Essa é a proposta, né. Então, nesses artigos aqui, eu fiz um apanhado ontem sobre desses diversos artigos, assim, muita experiência de computação desplugada, ou depois de ferramentas que eu vou mostrar, vem da Bahia, do Amazonas, da Federal de Pernambuco, como esses eventos são a nível nacional, tem aqui do Rio Grande do Sul, do Unicinos, da URGS, da UPF, né, mas muito artigo lá de cima, Amazonas, né, Paraíba, Recife. E aqui mostram, então, nessas imagens, tem alguns exemplos dessas atividades desplugadas, né?
que então são tapetes, muitas vezes, em que as pessoas, os alunos precisam descrever os passos para resolver determinado problema. Como eu faço para chegar até tal caminho, né? Para ir ensinando o aluno, então, a adquirir essas habilidades que a gente já falou sobre pensamento computacional. Então, essas imagens são exemplos que eu retirei dos artigos de experiência, né, onde professores, muitas experiências, assim, a gente vê alunos de graduação, né, propondo essas atividades nas escolas. Tem muito desses artigos, eu vejo, assim, o pessoal da graduação propondo essas oficinas para as escolas, né. Aqui a gente já fez aqui no IFSU com robótica, né, de trazer os alunos, até teve uma turma de Marau uma vez que veio para cá, a gente vai em algumas escolas, né, que a gente ganhou do governo aquele Lego Mindstorm, e a gente prepara essas oficinas. Então, muitas dessas iniciativas são de estudantes, né, ou de professores que estão fazendo pós-graduação, né, que escrevem esses artigos e que abrangem, né, que tratam desses assuntos. Aqui eu não lembro agora se nós temos o curso de licenciatura em computação, que eu lembro que era uma proposta, né, do Estado de contratar professores licenciados em licenciatura em computação para trabalhar né, nas escolas e envolver-se essas tecnologias e todos esses assuntos. E nesses artigos eu vi muitos cursos de licenciatura em computação, que em Pato Fundo acho que a gente não tem, eu não lembro. Eu até lembro que uma vez a Carol, a nossa coordenadora aqui do IFSU, pediu para que eu olhasse o plano de um curso de licenciatura em computação, mas aí depois passou essa onda do governo querer contratar uma pessoa licenciada em computação, com licenciatura em computação nas escolas estaduais, e aí acabou passando. Enfim. Mas então essas são as imagens, né, que vocês podem ver, tem quebra-cabeça, né, tem tapetes, tem risco no chão. Desse risco no chão aqui da figura 7, eles, né, depois representaram de forma algoritmo. Aqui na figura 6, o passo a passo de como resolver a situação. Aqui no atravessar o rio, aquele algoritmo, né, que você tem que descrever, na minha época era um lobo tinha que passar de canoa, e aí tem que ir sempre de 2 em 2 para não ficar sozinho. Aqui é uma história diferente, mas é para o aluno aprender a propor uma solução, né, lógica, que resolva essa problemática. Então, sobre atividades explugadas, coloquei ali o que eu vi nesses artigos, e sobre ferramentas, então, do computador, né, ferramentas gráficas para o ensino de algoritmo. É um programa que utiliza dos objetos gráficos para montar um algoritmo, então, para ensinar esse pensamento computacional em forma de jogos, de programas. O que eu mais vi, assim, nos artigos foi o Scratch, né, o Code.org, o App Inventor, né, o Lego da Mindstorm, mas é pago, Arduino, mas acho meio difícil, eu particularmente vejo o professor, né, é uma coisa mais complexa para os alunos aprenderem. O Alice, eu estudei esse Alice, mas ele envolve programação orientada a objeto, então também é um pouco mais complicado. O Blockly, tá? Code.org, muito Code.org e Scratch, né? Tem um outro site que que eu não entrei para pesquisar, mas que eu vi que surgiram nos artigos, Pensamento Computacional o meu inglês, itapuquense, de Itapuca, né? Computational Think for Educator, né? Foi um dos sites que
acredito que seja estilo, não sei se não é da Google, né, que fala sobre ferramentas que auxiliem a desenvolver o pensamento computacional, ou ferramentas, né, tecnológicas para trabalhar com os alunos, né. O Kahoot daí já entra nessa parte de gamificação. Coloquei aqui algumas imagens, então o Scratch é muito legal para trabalhar com as crianças, tem a versão de ser instalada no computador, para quem não tem muito acesso à internet, né, instala no computador, as crianças não precisam estar online para usar. O Alice, né, também instala, né, é um programa mais para você criar vídeos e envolve com programação também. Então, são programação em blocos, né? Você arrasta imagens e ela vai fazer o boneco falar, vai fazer o boneco se movimentar, o blocking, né? Muitos estudos onde os alunos da computação propõem um jogo, criam um jogo para ser aplicado em escolas municipais e escolas estaduais, né? Então, eles criam os TCCs deles, utilizando, né? Porque esse blocking é da Google e você pode inserir no teu HTML e criar um jogo, né? Na realidade, o Code.org foi construído com o Blocking, que copiou a ideia do Scratch, que por sua vez copiou a ideia do Logo. Então, uma coisa sempre vai copiando a ideia do outro. O Code.org eu usei na minha dissertação de mestrado, porque, como dizia minha orientadora, por que quando chega na graduação todo mundo esquece a parte lúdica, né? Só pode usar coisas legais, jogos, essa parte lúdica só com o teu ensino fundamental. Chegou na graduação, pronto, agora tem que sofrer. Para aprender tem que ser uma sofrência. E eu utilizei o Code.org com os alunos e foi bem interessante para trabalhar com laços, né? Uso o Code.org agora para trabalhar com ensino médio, né? Eu esqueci de falar aqui no IFSU, agora a gente tem ensino médio, técnico, né? Integrado com técnico em informática e ensino médio ao mesmo tempo. Temos os cursos técnicos de informática, tem o ciência da computação, agora que a gente tem ciência da computação, e temos uma pós em tecnologia também. Então, eu começo a trabalhar aqui com ensino e vou até a pós-graduação. E o pessoal da graduação gostou de trabalhar, né? Com o Scratch eles não gostaram muito, porque alguns já tinham trabalhado no ensino fundamental, mas com o Code.org eu só coloquei uma imagem aqui, mais infantilizada, assim, mas o Code.org, ele foi pensado por empresas, né, de tecnologia, com o objetivo de ensinar, né, esse pensamento computacional, ensinar a programação. Então, tem um propósito, eu inscrevi essa turma aqui, por exemplo, num curso expresso de programação. Então, ele vai lá do conceito de comando, conceito de laço, conceito de funções, né? Ele trabalha praticamente com todos os conceitos lá de algoritmo, né, de maneira lúdica. Então, eu estava usando no ensino, usei nas primeiras aulas da ciência da computação, e utilizei no ensino médio, e o pessoal e a turma gostou, né? Lógico, tem que ter internet, tem que ter acesso. E já em vários artigos eu vi o pessoal utilizando também com crianças, assim. Já mostrei para as minhas filhas, tem o da Frozen, tem vários cursos, várias coisas diferentes. Mostrei o da Frozen, assim, em questão de minutos, elas entenderam o funcionamento de um laço. Por quê? Porque a Frozen tinha que desenhar uma estrela lá de patins, né? Então, é bem lúdico e bem interessante. Uma ferramenta que eu não vi em alguns artigos também, que eu utilizo, eu comecei a trazer algumas ferramentas que eu utilizo, né? Agora a gente vai ter que
propor coisas diferentes à distância ou não à distância, com tecnologias, que é outro conceito que também vi muito em artigos. Tive uma aluna da pós que fez o TCC dela agora sobre gamificação, né? Gamificação também é um assunto que está em alta, né? Não vou entrar aqui muito em detalhes para não me alongar muito, mas são os conceitos de jogos, de premiação, que você insere dentro de atividades de sala de aula. Nem sempre precisa envolver uma ferramenta tecnológica, né? Esse conceito de gamificação, eu estava lendo um artigo esses dias que, na realidade, o Uber usa, né? Quando usa esses conceitos, as lojas usam. Quando você vai ganhando boas notas, né? Você vai sendo bem avaliado, você vai subindo o conceito. Então, a gamificação, nesse artigo que eu li, não envolve só a educação, né? Envolve outros contextos também. Mas na educação, então, essa minha aluna fez, nós utilizamos na disciplina de algoritmo também, e é muito legal, os alunos adoram, minhas filhas também, elas que me indicaram, mãe, ficavam esperando, quando que o professor vai usar o Kahoot na sala de aula? É um jogo, né, no caso, na computação, eu usava assim, eu colocava um código, e o aluno tinha que me dizer o que esse código ia fazer, o que ele ia mostrar na tela, né, e mesmo sendo alunos de graduação, assim, eles se divertiam, né? Eles entravam em competição. Eram momentos descontraídos na sala de aula em que eu revisava todo o conteúdo antes da prova. Eu fazia isso geralmente na aula anterior à prova e eu propunha exercícios onde revisasse todos os, né? Pegadinha, né? Que a gente usa. Ou o que poderia colocar de errado. E então, de maneira, os alunos gritavam, a gente se divertia usando, então, o Kahoot. Usei na pós-graduação, né, com adultos, mais adultos ainda, e os alunos, para revisar os conceitos que uma outra professora tinha trabalhado lá, com os conceitos dos pensadores lá, o que o Vygotsky defendia, o que o Kant defendia, não lembro agora de todos os autores. Então, também revisava esse conteúdo de forma divertida, né? Que eu achei bem interessante, então. Só que tem que ser presencial, né? O Kahoot, tu tem que projetar e os alunos podem instalar no celular ou usar um computador e eles vão jogando e a cada jogada vai mostrando o nome deles, assim. Mas a gente tem que também propor atividades não só juntos, né? Presencial. Então, similar ao Kahoot, em que pode ser usado à distância, que eu usei, e indico para vocês que eu gostei também, é o Socrative, não sei se assim se pronuncia. Mas você faz questões estilo Kahoot, né? E aí o aluno entra, né? Você passa a senha, o link para o aluno e a senha, o aluno entra e responde. É parecido com o Google Form, mas achei mais legal, mais interessante. Aí o aluno, aqui eu usei para revisão na disciplina de engenharia de software lá no 5º, 6º semestre. E os alunos, então, ao invés de dar uma prova, eu fiz essa atividade à distância, não sei o que tinha acontecido. Eu falei, façam essa atividade que vai contar presença, vocês não precisam vir até Passo Fundo, não sei o que estava, greve, não lembro o que era. E então os alunos respondem, a cada resposta vem ali a correção, né, se está correta ou se não está correta. E eu consigo também ver quais são as questões que os alunos mais erraram aqui na imagem da direita. Eu posso ir acompanhando, ver quais são as questões que os alunos mais erraram, quais são as questões que todos acertaram. O aluno também tem a possibilidade de fazer mais de uma vez, eu permiti, porque acho assim, fez errado, depois que finaliza, tu pode fazer uma outra tentativa. O meu objetivo era que eles aprendessem esses conceitos, né, lá de engenharia de software, quando trabalha com qualidade, né, PMBOK e outros conceitos.
Então, também o problema do Socrative é que você precisa, se você quiser abrir mais de uma turma, você tem que pagar. Aí, o que a pessoa que fez pode usar uma sala de aula por e-mail. Eu fui criando e-mail, né? Para cada turma, eu criava um e-mail. Né? Tem 4, 5, 6, 7 e-mails aí para cada sala de aula eu tenho um e-mail. Então, tem um e-mail para engenharia de software, tem um e-mail para a turma da pós, tem um e-mail para atividade da computação, e aí eu posso abrir uma sala de aula para cada, sem custo, né, sem pagar. Então, pessoal, o que eu tinha, assim, em vista para falar era isso, né? Não quero, aqui estão as referências, depois eu passo o PDF, passo para o pessoal. Não quero me alongar muito, porque a gente sabe que mais de 30, 40 minutos as pessoas dormem, começa a ficar cansativo, e também não quero me alongar muito e deixar essa fala cansativa, né? Tem o meu e-mail, vocês podem me mandar e-mail, a gente pode conversar, trocar ideias, ainda mais agora que a gente passa o tempo inteiro na frente do computador e em casa a gente tem bastante tempo para conversar, né? E era isso. Samir? Tá alguma pergunta? Deixa eu entrar aqui. O meu celular aqui caiu, acabou a bateria, então eu não sei se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se o Samir está por aí. Ah, voltou. Olá, consegue me ouvir? Sim, sim. Bem, como eu falava, importantes colocações de uma maneira muito clara e objetiva que a Pro nos traz essa noite, né? Nesse momento de formação. Já quero adiantar, muitos estão ansiosos, né, por receber o PDF, depois a professora vai nos disponibilizar. Hoje mesmo eu já te mando. Disponibilizaremos. Então, hoje mesmo vai para a plataforma de formação, vocês podem buscar lá, e lá vão ter todas as informações. Acho que a gente pode promover um momento de perguntas, né? Então, quem tiver alguma questão, alguma colocação, complementação, que faça pelo bate-papo do Facebook, e aqui nós conseguimos acrescentar. Temos aqui uma pergunta da Aline Aguirre, que ela é professora municipal de Camargo, também de Marau, e também é tutora no Polo de Camargo. E foi nossa aluna no Mídias. Não foi tua colega? Foi na turma depois. Foi minha colega. Não, foi minha colega. Aline, foi meu colega? Não sei. Mas, enfim. Interage muito com as tecnologias e traz a seguinte pergunta. Professora Carmen, para iniciar um trabalho com crianças pequenas, qual sugestão de aplicativo para que eles comecem a ter essas noções? Eu sugiro o code.org. Code.org tem... porque essas atividades que eu mostrei ali do code.org era direcionada lá para o meu grupo do superior, né? Mas, assim, tem atividades, assim, direcionadas para todas as faixas etárias. Se você entrar lá no code.org, né, e você vai ver atividades para criança, assim, de 3, 4 anos, 5 anos, assim. Então, que envolva, que você possa usar a internet, né? O Scratch também, eu acho que até poderia ser utilizado, precisa da internet também, mas tem uma versão que você pode instalar, né?
E tem muitos jogos, assim, também, até nessa revisão sistemática que eu estou fazendo, tem muitos jogos, assim, que eu quero fazer esse apanhado e depois mando ali para vocês também, tipo, o jogo da última árvore, porque cada lugar desse Brasil usa um jogo para fazer, escreve um artigo, né, e a gente manda lá para a SBC. Então, eu até vou fazer um apanhado desses jogos também. Mas a grande maioria das pessoas usam o Scratch e o Code.org. Mas o Code.org eu sou fã, assim, tem bastante opções para todas as faixas etárias. Ótimo. Pronto, eu acrescentaria que um dos grandes desafios, né, para interagir com as tecnologias, jogos, programação e tudo mais, seriam os equipamentos eletrônicos, digamos assim, das escolas, né? Algo que tende a se superar. Eu vejo uma perspectiva em que laboratórios, por exemplo, fornecidos pelo governo federal, que foram ofertados até 2012, depois... E sucateados, né? Nenhum outro movimento. Muitas escolas ainda possuem de 2009, nós tínhamos, por exemplo, já desabilitamos, porque somos obrigados a manter os laboratórios ativos por 10 anos, né, para depois receber a outorga no sentido de poder se desfazer, mas esse, como eu falava, é um desafio importante a se discutir, né, é algo que precisa de investimento financeiro grande, né, ou parcialmente grande dos municípios, caso for, por exemplo, oferecer uma máquina por aluno, e hoje nós, enquanto governo federal, nós nos vemos desassistidos, né, nesse sentido de nem cofinanciamento, nem fomento e tudo mais. Talvez, para que a gente possa habilitar os professores a usar a tecnologia, nós precisamos dispor desses recursos fundamentais no dia a dia, ou, né, ter essa contrapartida das famílias, nesse sentido, com o envolvimento na disponibilidade de equipamentos. Aí já é um outro grande desafio. Mas, enfim, você viu, Samir, que tem esse movimento da computação desplugada, né? Então, também já é uma iniciativa para essas escolas, para essas escolas que não têm um computador. Então, você pode tentar fazer alguma coisa diferente também, usando esse pensamento computacional, utilizando estratégias que não envolvam um computador, né? Mas, assim, enquanto professora, eu também sei do nosso tempo, da nossa sobrecarga de trabalho, né? Nem sempre a gente tem tempo de ficar fazendo um tapete para o aluno, né? De fazer essas atividades diferentes, né? Então, eu também sei dessas dificuldades, mas a gente tem que tentar, né? A gente não pode desistir. Todo semestre eu penso, esse semestre vai ser diferente, não vai ter 50% de reprovação, vou tentar fazer alguma coisa diferente. Todo semestre eu fico nutrindo essa esperança de que vai dar certo, vou fazer alguma coisa, vou achar alguma coisa. Porque se a gente não manter isso, o trabalho começa a ficar muito chato, né? Digamos assim, o não ter essa perspectiva de poder fazer alguma coisa diferente, uma coisa melhor, né? A vida da gente começa a ficar, na minha opinião, sem sentido, né? Pois é, Pro. Deixa eu falar um pouquinho. Assim, te ouvindo falar, assim, a impressão que a gente tem é que é algo muito fácil, né? De aplicar, de fazer, não é, né? Não. Então, o que eu sinto? Eu falo agora enquanto professora, né? Que talvez quisesse, sim, e pudesse colocar em prática algo para os meus alunos, mas a gente não consegue dar conta disso, né? Uhum. Então, como é que nós, que ferramentas, aonde que a gente busca informações práticas para começar a fazer isso, né?
vocês conseguem organizar minicursos enquanto instituto? Você, enquanto Prof. Carmen, organizaria uma oficina? Tudo bem se é daqui a pouco, quando as coisas voltarem e a gente puder estar mais próximo fisicamente, né? Mas eu falo por mim, né? Eu sinto, assim, essa necessidade de a gente aprender na prática a fazer uma coisinha diferente, dois programinhas que fosse para usar. Sim, Catiane, até uma coisa que eu falei, e falei justamente em função disso, porque era o que a gente estava conversando antes da live começar, né, do tempo disponível para a gente preparar tudo isso, que a maioria dos artigos são escritos por propostas onde alunos de graduação, né, seja esse em licenciatura da computação, ou seja, os TCCs dos alunos de graduação desenvolvem esses trabalhos nas escolas. Então, né, eu acho que a gente precisa procurar parcerias, assim, sozinhos a gente não consegue nada, né, e precisa de ter esse apoio das instituições, né, então a maioria dos trabalhos são alunos que vão aplicar nas escolas, que fazem essas oficinas nas escolas, não são os professores sozinhos que vão assumir esse papel, eles não conseguem, né, mesmo, como eu te falei, eu formada em ciência da computação, quando eu quero procurar alguma coisa diferente para aplicar nas minhas, não é assim, né? Não é assim. Então, imagina os professores que têm 40 horas de sala de aula, né? Eu estou numa situação privilegiada no federal, em que a gente tem tempo disponível para preparar a aula, tempo disponível para a sala de aula, mas não é a realidade do Brasil, eu sei. Então, eu acredito que essas parcerias, né, precisam ser estabelecidas, sim. Ali no IFSU a gente faz, né, como eu falei, eu fiz esse mini curso de robótica com os alunos e com os professores, né, a gente pode se organizar, né, a gente tem a infraestrutura do IFE para vocês virem, ou para a gente se organiza e pega os alunos, monta um grupo e pega os alunos. O legal é pegar os alunos e ir lá na escola, né, fazer a atividade, fazer a oficina, né, porque aí os alunos vão se sentindo e os professores no seu ambiente vão se sentindo mais ambientados, né, com a situação, né, porque uma coisa é tu vir aqui no IFSU, usar com a tecnologia, com os computadores, tudo funcionando, tudo certo, mas aí depois, quando volta lá, a coisa é diferente, né, então exato, eu acho... Temos que trabalhar com os celulares dos alunos, os maiores, né, eu falo aqui de alunos maiores, né, de ensino fundamental 2, de 6º ano em diante, então a gente trabalha, bom, ensino médio é que tem mais autonomia, né, 8º, 9º ano para fazer isso. E a gente trabalha com o que eles fazem, o que eles trazem de casa, né, porque a estrutura da educação pública, do ensino básico, é assim, né, mas para que a gente não se acomode, né, para que a gente não jogue a culpa só na falta de infraestrutura, né, né, de que forma a gente conseguiria? Então, sim, vocês vindo para as nossas realidades, né? Isso é bem importante. Uma coisa, sim, que eu acho que é importante, que eu vi nesses artigos agora, lendo todos, é muito trabalho de aluno, né? Muito trabalho de graduação, de pós, né? Onde esses alunos vão desenvolver, então, esses trabalhos lá nas escolas. Então, acho que parcerias com as universidades, né? Que os alunos aprendem muito em ir lá para ver a realidade da escola, né? E enquanto vocês, professores, vão se habituando com a tecnologia e, né, depois podem tocar sozinho. Mas eu também concordo contigo, sozinha é difícil, né? Só o professor sozinho é difícil. Nós temos algumas considerações, eu estou lendo aqui nos comentários. A Suzy Bortolin, talvez eu tenha perdido algo lá em cima, mas daí eu vou dar uma olhada depois enquanto você fala. A Suzy diz o seguinte: Prof. Carmen, gostaria que falasse um pouquinho sobre TI verde. Li certo? Sim, TI verde. Sim.
Tá, na realidade, assim, eu tive uma aluna que começou a pesquisar sobre o TCC dela para fazer o trabalho dela nessa área, e li algumas coisas assim sobre TI verde, mas o que seria, né? Não sou assim, não domino o assunto, mas eu entendo como TI verde assim sobre o uso dos recursos tecnológicos para o melhor do meio ambiente, né? Então seriam ações, né, em que você faz uso da tecnologia, né, para que o meio ambiente, para melhorar as situações do meio ambiente, assim, em si, né? Agora não lembro o que essa minha aluna estava propondo. Ela só estava começando a fazer uma revisão, né, sobre isso. Também tem essa parte de você usar a tecnologia agora com essa parte de Big Data, de grande quantidade de informações de dados na web, né? Então tem essa parte de manipulação de dados, onde eu lembro que eu li um artigo em que existia um sistema fora do Brasil em que informava para os usuários onde eles não deveriam estacionar os carros, porque lá naquela região tinham plantas, tipo mangueira, jaca, que poderia cair no carro, né? Então eram situações assim. Mas o que eu sei sobre TI verde, então, é o uso desses recursos, do recurso tecnológico para o bem, o meio ambiente, mas não pesquisei muito, né? Não domino muito o assunto. Não fui adiante em pesquisas nessa área. Sim. Bom, então, também temos aqui uma outra questão, né? Que se há algum programa para alfabetização, tipo, no primeiro ano, algum programa específico, né? A professora Carmen que pergunta. E sim, esse comentário da Josiane não posso deixar de ler. Ser prof nesse período de pandemia é se reinventar a cada dia, um desafio enorme, né? Passamos todos a fazer vídeos, editar e, enfim, buscar qualidade que às vezes não tem, né? Mas então, voltando ali à questão da alfabetização para o primeiro ano, algum aplicativo, algum programa específico? Sim, agora não me vem nenhum de memória, mas eu usava muitos para as minhas filhas, né? procurava muitos jogos de alfabetização para as minhas filhas utilizarem. Eu até posso pesquisar depois, né? Vou deixar o material com o meu e-mail, aí ela pode me mandar e eu mando para ela depois. Mas eu utilizava muitos, assim, para o primeiro ano, para as minhas pequenas, tem aqueles em que põe a imagem e uma letra e você tem que digitar a letra no teclado para ir preenchendo as palavras, né? Tem vários, assim, não me lembro agora, mas assim, se entrar no Google e digitar, né, programas para alfabetização, vai chover aí, né? E acredito que alguns ainda tenha como instalar para não ficar dependendo sempre da internet, né? Agora eu vou ficar devendo do nome, não me lembro, mas eu usei muito em casa com as minhas pequenas, né? Quer dizer, eu nem precisava usar, elas entravam sozinhas e pesquisavam. Que é algo que depois nós possamos congregar essas informações, até porque já tive outra solicitação aqui pelo WhatsApp, e quem sabe a gente possa organizar no futuro, né, um curso de maior extensão, de menor extensão, para que a gente possa daqui a pouco capacitar os profissionais, professores, né, e aí para utilizar essas ferramentas. Podemos fazer específico para alfabetização, podemos fazer específico para educação infantil, podemos, né, daqui a pouco pensar em perspectivas maiores no sentido de trazer essa possibilidade de capacitar
os profissionais. O que tu acha? Sim, com certeza. Um dos objetivos do Instituto Federal, né, é sim, integrar a sua comunidade, né? Então nós temos essa pós-graduação, né, em tecnologias, onde os professores têm que vir até o IFSU. Essa é a nossa terceira turma que nós estamos montando. Mas nós tínhamos curso de extensão para os professores municipais aqui de Passo Fundo. Acho que nada nos impede. O que a gente tem que fazer, nós professores, né, propor um projeto de extensão, né, e organizar como que vai ser, né? A gente consegue pegar alunos como bolsistas, então eu não preciso sempre ser eu, a professora coordenadora do curso, que tenha que ir dar aula. A gente usa os alunos da graduação que têm mais facilidades do que a gente, né? Muitas vezes eles têm mais habilidade em uso das tecnologias do que até a gente mesmo enquanto professor. Esses alunos da pós, assim, então, o Kahoot, o Socrative e essas tecnologias foram os alunos da pós que me ajudaram a montar as minhas aulas, né? Então, acho que é uma questão de a gente definir projeto, com certeza. Sempre tivemos um bom relacionamento, Samir, né, desde 2012, né, Samir? E a professora Carolina sempre é muito aberta aqui com o IFSU. Com certeza a gente faz alguma coisa. Muito bem. Olha, mais alguma o pessoal aqui diz que o tema é bastante complexo e desafiador, e muitos agradecimentos, prof, pela sua explanação, né, pela sua contribuição, né, e especialmente nesse tempo, né, em que a gente precisa, sim, se reinventar. E muito mais, né, do que nos sentirmos culpados por muitas vezes não fazermos não tomarmos iniciativas de fazer alguma inovação, é a gente se sentir parte de um grupo normal, né, que é difícil para todos, né? Então, se tu disseste que é difícil, com toda a tua trajetória nessa área, né, que encontras ainda dificuldade, então imagine para quem ainda está engatinhando ou sequer aprendeu a ficar sentado nessa área, né? Então, assim, muito gratificante te ouvir, né? E assim, estamos muito interessados, sim, numa parceria para formar um grupo. Tenho certeza que do grupo que está assistindo aqui, sairia uma turminha bem legal e consistente aí para nos formarmos e para nos iniciarmos no uso desses aplicativos, ou para nos aperfeiçoarmos, né, considerando quem já usa. Não, de minha parte, muito obrigada, e o Samir daí faz as considerações finais aí. Bem, Pro, só para ressaltar, nós temos aqui também nos acompanhando a equipe de professores da cidade de Davi Canabar. Tá? Ai, que chique, né? Esse desafio também, vinculados ao Polo AB. Ele deixou para falar no final, para não me deixar nervosa, né? Eu tinha esquecido de falar na abertura, mas eu fiz um comentário ali. Enfim, agradecer mais uma vez. Mas bem, eu acho que as contribuições são muito importantes, né? Aqui tem o comentário da secretária Fabiane aqui. Vamos ler. Fabiane Ouro, secretária Municipal de Educação de Davi Canabar. Muito importante todas essas colocações. Tudo isso vem para reforçar que o papel do professor deve ser aquele de investigar a curiosidade nos alunos e de incentivar o espírito da pesquisa, né? Enfim, obrigado, Fabiane, obrigado a todos, né? E especialmente essa colaboração magnífica da professora Carmen, também do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, né? Pela disponibilidade da tua carga horária, do teu conhecimento, em vir conversar conosco nessa noite, trazer todos esses elementos, criar muitas pulgas nas orelhas, né, como se diz, para que a gente possa pensar, refletir sempre a nossa prática. Como eu falei,
vemos nos desafiando a todos os dias. Por exemplo, essa plataforma que nós estamos utilizando aqui, estou morrendo de medo que ela caia e eu não saiba o que fazer, porque ela é toda em inglês. Eu desapareci antes. Consegui me achar de novo. Mas, enfim, é importante esse desafio para que a gente possa, né, estar prestando da forma com que a gente pode esse serviço à comunidade, e acho que todos estamos imbuídos nesse espírito de estar à disposição. Aprendendo juntos, né? Aprendendo juntos, exatamente. Acho que é o que a minha orientadora diz, o pessoal lá da PUC, da Ciência da Computação, né? Eles dizem, estamos todos aprendendo juntos a resolver essa situação nova para todos, né? Mas, assim, Samir, não deixe essa ideia da gente propor, então, essa capacitação ali para o pessoal esquecida, né? Na volta ali do pessoal, a gente se organiza e propõe essa formação, não, essa troca de experiência, né? O que a gente já usou de tecnologias, né? Como pode utilizar. Acredito também que tem vários professores, alunos aí que já conhecem outras tecnologias que eu não falei, que são interessantes, mas isso tudo só acontece no coletivo, né, Catiana? Sozinho a gente não consegue fazer nada, né? Que bom que mesmo na distância o coletivo é possível, né? Acho que há 10 anos não sonhávamos com isso, né? Então, olha, né? Sempre temos uma solução e uma saída, né? Isso é muito bom. Uma gambiarra, como a gente diz em informática, né? Sempre tem uma gambiarra pedagógica para a gente fazer. Exato. É verdade. Bem, nós chegamos a 80 visualizações, 80 pessoas, 80 acadêmicos, profissionais de educação que nos acompanharam nessa transmissão. Então, nós queremos agradecer a cada um, estar à disposição, mais uma vez, de sempre, né? Já convidar todos a participarem das atividades da próxima semana. Nós estaremos na segunda-feira divulgando o local e o profissional, né? Porque também precisamos e dependemos das agendas dos professores das universidades, né, que colaboram conosco. Então, vamos devagar, mas ao mesmo tempo, com as mídias, nós temos uma facilidade de informação muito grande. E na próxima semana, muito provavelmente, teremos apenas uma inserção, né, em função das agendas, e as outras duas aí vão ficar para a semana que segue. Temos o ambiente de formação, né, o Classroom, que agora, finalizando a live, tem até segunda-feira para que as pessoas que participaram escreverem o seu relato sobre o que compreenderam, inclusive podem relacionar a sua prática funcional, do seu dia a dia de sala de aula. Isso é muito importante, é enriquecedor e reflexivo, né, para os professores, para que a gente possa depois fazer a monitoria, o acompanhamento e a emissão do certificado no final do nosso webinar. É o primeiro. Eu vou passar a cola, tá? Vou passar o material. Ótimo. Assim que a professora compartilhamos com todos, assim bem como a transmissão também, né? Só vai demorar um pouquinho que eu vou gerar o vídeo no YouTube e depois vamos disponibilizar lá para ficar salvo. Caso tenha alguém que não tenha conseguido acompanhar hoje ou em partes, pode retomar em outro momento. Esse também é um benefício das atividades à distância, né? Então, professora Carmen, muito obrigado mais uma vez. Nosso polo está de portas abertas sempre. Temos um carinho enorme, e não só porque você era de Itapuca, que é aqui pertinho, mas sim pela tua competência e por todo esse processo de transformação que fazes com as pessoas enquanto professora. Muito obrigado. Muito obrigada. Excelente.